Salve, senhores, sejam bem-vindos à nossa aula de farmacologia clínica. Eu sou o professor Jardel Queiroz e na aula de hoje vamos abordar sobre a farmacologia dos anti-inflamatórios, tá? Anti-inflamatórios vamos especificar os não esteroides, tá? Conhecido como AINES. Bom, senhores, para que nós possamos iniciar o conteúdo sobre a farmacologia dos anti-inflamatórios, nós precisamos primeiro conhecer como ocorre uma inflamação, tá? Como ocorre uma inflamação? Bom, a inflamação é sempre uma resposta do nosso sistema imunológico a um agravamento que pode ter ocorrido no nosso corpo. Por exemplo, uma lesão externa, como um pérfuro, né? Ou então, às vezes, a atuação de patógenos como vírus e bactérias, fungos, ou então, às vezes, até produtos químicos podem estar atuando nessa inflamação, nesse processo inflamatório. Então, creio que alguma vez na vida vocês já tiveram um processo inflamatório. Então, o processo inflamatório é esse. E esse processo ele vai desencadear várias reações no corpo para preparar o corpo para se livrar desse patógeno, né? Se livrar. No caso, vamos dar como exemplo o vírus e a bactéria. Então, é sempre uma resposta do sistema imunológico a uma infecção ou lesão dos tecidos. Por esse processo, o fluxo sanguíneo para a região atingida aumenta, transportando células do sistema imunológico com o intuito de combater o agente agressor. Então, como é que acontece a inflamação? Aqui eu vou mostrar para vocês a cascata de inflamação, ou seja, o processo que se dá até que se ocorra uma inflamação, para aí que nós possamos compreender como os anti-inflamatórios vão estar atuando, tá? Bom, para que se tenha uma inflamação, é preciso uma lesão. Digamos que essa lesão seja uma lesão física. Você teve uma perfuração com um pérfuro cortante. Então, quando essa perfusão ela atinge a célula no nosso corpo, digamos a pele, ela vai tocar logo na célula, atingir a célula. A célula, quando ela é atingida, ela é estressada, o que acontece? Ela vai, a enzima chamada fosfolipase A2, presente nela, ela vai estimular a produção de um ácido, chamado de ácido araquidônico, tá? Então, toda vez, primeiramente, a célula sofreu uma lesão, imediatamente a enzima fosfolipase A2 ela vai estimular a parede celular a produzir um ácido, chamado de ácido araquidônico. Esse ácido ele vai ser estimulado pela COX-1 e COX-2 a produzir mediadores químicos. Então, veja só, uma inflamação é preciso a atuação de outras estruturas, como por exemplo de outras proteínas, outras enzimas no corpo, para que se tenha o processo inflamatório que a gente conhece, que é justamente a presença do rubor, a presença da dor na região, né? Enfim, todos esses efeitos que o indivíduo vai ter quando está com uma inflamação. E tudo isso acontece porque segue essas etapas aqui. Primeiramente a lesão, depois de sofreu lesão, a fosfolipase A2 ela vai estimular a ser produzido o ácido araquidônico. Só que o ácido araquidônico presente ali na célula, ele não vai interferir em nada. Só que aí, quando há atuação de duas enzimas chamadas de COX-1 e COX-2 sobre esse ácido, imediatamente ele vai estimular o corpo a produzir mediadores químicos, ou seja, a prostaglandina, a prostaciclina e o tromboxano, que são mediadores químicos, tá? Que eu vou explicar a vocês mais à frente para que eles vão servir. Então veja só, a célula ela tem uma membrana. Essa membrana dela, quando ela é lesionada, imediatamente a fosfolipase A2, como eu falei anteriormente para vocês, ela vai estimular a formação de ácido araquidônico, tá? Só que aí vai estar atuando uma enzima sobre esse ácido araquidônico para transformar ele em mediadores químicos, ou seja, essa enzima vai falar, olha, tá produzindo muito ácido, significa que está tendo um processo inflamatório, aliás, está tendo uma agressão no corpo. Então, com isso, a COX, que é a ciclooxigenase, tem essa nomenclatura, ela vai estar estimulando a produção desses mediadores químicos, que é a prostaglandina, o tromboxano e o leucotrieno, tá? Então, quando há a estimulação desses elementos químicos que vão estar estimulando o processo inflamatório, aí sim vai dar início à inflamação em si, tá? Ou seja, para que se possa ter uma inflamação naquele local, é necessário passar por essas etapas, tá? Então, quando há a produção dos leucotrienos, acontece um estímulo dos
quimiotáxicos, que são justamente substâncias químicas que são liberadas no sangue para avisar para a célula de defesa que está tendo uma inflamação ali. Então imagine o seguinte, o nosso corpo, quando entra uma substância estranha no nosso corpo, o campo de batalha vai ser ativado. Então os soldados, que são nossas células de defesa, vão estar atuando de que forma? Eles vão ser chamados por meio dos quimiotáxicos, tá? Para que eles possam ir para o local de batalha, que é justamente atingir o alvo que está entrando no corpo. Então, a produção da prostaglandina, que também é um agente químico que está sendo liberado, ela vai estimular a dor, né? A inflamação, geralmente quando o indivíduo tem inflamação, ele tem dor, ele tem uma vasodilatação para permitir que tenha rubor, né? E febre. São indícios de que o indivíduo está com uma inflamação, tá? E também os tromboxanos são produzidos, são estimulados para que tenha agregação plaquetária, ou seja, se está tendo uma inflamação ali, está tendo também saída de sangue. Então os tromboxanos vão estar estimulando a agregação plaquetária. Ou seja, as plaquetas vão ali para aquele local para impedir a saída do sangue, tá? Então esse é o processo inflamatório. Beleza, mas o processo inflamatório ele é bom ou não? Ele é bom. Olhando pela ótica do corpo humano, o processo inflamatório ele é bom por quê? Se não houvesse um processo inflamatório, o agente patogênico, ele ia entrar, o vírus e a bactéria no meu corpo, ia fazer alterações significativas ali nas minhas células e eu não ia conseguir, eliminar esse vírus, essa bactéria. Então ele ia se reproduzir até que não tenha mais célula saudável e só células atingidas. Isso ia desencadear a morte no indivíduo. Só que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, ele acaba desenvolvendo processos para indicar que está tendo uma inflamação naquela região, tá? Então, só que a inflamação ela é essencial para dizer que tem algo de estranho no corpo, mas também ela pode ser prejudicial se ela não for controlada. Por quê? Esses mediadores químicos eles tendem a cada vez mais aumentar, ou seja, chamar todas as células de defesa para aquele local de inflamação. Então, aquele local ele vai criar um agregado de células de defesa ali, né? A gente sabe que a célula de defesa, quando ela morre, ela gera o exudato, né? Que é o pus. Então, quando ela gera o pus, ele vai se aglomerar ali naquela região e vai estar impedindo o fluxo sanguíneo, né? Vai estar fazendo um processo de hematoma. Então, nem sempre a inflamação, quando ela já está, digamos assim, avantajada, ela não é positiva para o corpo, ela pode causar problemas maiores. Dessa forma, há medicamentos que conseguem controlar a inflamação, que são os que nós vamos falar na aula de hoje, que são os anti-inflamatórios, tá? Então, qual é o objetivo dos anti-inflamatórios? Reduzir a inflamação, reduzir a dor e reduzir também a febre, tá? Que são os três, mensageiros, são três consequências que vão acarretar no corpo, né? Então, os anti-inflamatórios, nós temos duas classes de anti-inflamatórios, os chamados corticosteroides e os chamados não esteroides, tá? Os corticosteroides, eles são substâncias que são sintéticas, produzidas igual às substâncias também produzidas pelo nosso corpo, tá? São substâncias similares com as que o nosso corpo produz, né? Como, por exemplo, nós temos a dexametasona, né? E anti-inflamatórios não esteroides, nós temos, por exemplo, alguns medicamentos que nós usamos no dia a dia para controlar a inflamação, né? Como, por exemplo, a nimesulida, né? Dentre outros medicamentos que nós vamos falar mais à frente. Então, como é que o anti-inflamatório ele vai agir nesse processo? Lembra que eu falei para vocês que quando há uma lesão da célula, há liberação de ácido, do ácido araquidônico. Por quê? A enzima A2 vai estar estimulando o ácido araquidônico. Só que aí, para esse ácido se transformar em mediador químico, ou seja, para informar que está tendo uma lesão naquela região ali, é necessário que as enzimas COX-1 e COX-2 atuem e transformem aquele ácido araquidônico em prostaglandinas. Se não tiver COX-1 e COX-2, ele não vai informar e não vai ter o processo inflamatório. E é justamente nisso que o anti-inflamatório vai estar atuando. Ele é um medicamento que ele tem como objetivo inibir, ou seja, bloquear a produção da COX-1 e COX-2, que são enzimas que vão estar atuando para produzir mediadores químicos. Se não há COX-1 e COX-2, não vai haver produção de mediadores químicos, ou seja, não vai ocorrer o processo inflamatório, né? Então, isso é ruim. Isso é ruim porque, às vezes, o meu corpo ele não vai estar mandando as células de defesa, tá?
As células de defesa elas vão ao encontro da inflamação? Vão. Só que aí vão menos células, né? Vão conseguir tratar ali. Porque às vezes a inflamação, como eu falei para vocês, ela pode ser algo agressiva para o corpo. Então o anti-inflamatório, se ele for tomado de forma ideal, né? De forma calculada, ele vai fazer o efeito para evitar esse processo que se aglomerem mediadores químicos ali, tá? Mas tudo em excesso faz mal. Então, se você tomar muito anti-inflamatório, ele acaba impedindo o seu corpo de desenvolver o mecanismo que ele deveria de proteção, tá? Então, quais são os anti-inflamatórios não esteroides que nós temos, chamado de AINES? Nós temos os derivados do ácido salicílico, né, o que a gente conhece, o ácido salicílico é AS, né, como por exemplo a aspirina, os derivados de pirazolona, né, os derivados do para-aminofenol, do ácido acético, do ácido enólico, ou seja, são vários derivados que agem como anti-inflamatórios. Então, quais são os anti-inflamatórios não esteroides que nós conhecemos? Bom, quando falar de AINES, anti-inflamatórios não esteroides, os mais usados atualmente atuam inibindo as enzimas ciclooxigenase COX, que é responsável pela resposta da inflamação, rubor e dor. Então, esses anti-inflamatórios não esteroides, eles agem inibindo, ou seja, bloqueando a COX, que é a ciclooxigenase. Se eu bloqueio a COX, eu não vou ter o processo inflamatório completo, ou seja, para o ciclo ali em cima. O ácido araquidônico vai circular pelo sangue e depois ele vai voltar, vai ser decomposto. Então não vai atuar, não vai criar um processo inflamatório. Então, só que o uso contínuo desses anti-inflamatórios não esteroides, eles podem causar úlceras gástricas, insuficiência renal e hemorragia. Tá? É por isso que nós não podemos usar anti-inflamatórios em excesso. E qual é o exemplo que nós temos dessa classe? A aspirina, o ibuprofeno e o diclofenaco. Tá? São componentes dessa classe. Nós temos também como anti-inflamatórios, nós temos os inibidores da COX-2. Por que COX-2? A COX-1 e a COX-2 vão estar atuando para produzir os mediadores químicos, como eu falei para vocês, tá? Só que aí, por que eu tenho que ter por que eu quero um medicamento que vai inibir somente a COX-2 e não inibe a 1, se as duas vão estar atuando? As duas vão estar atuando para produzir mediadores químicos da inflamação. Mas olha só, a COX-1, ela vai estimular, ela vai ter um outro papel também muito importante para o nosso corpo, que é o quê? Fazer com que o meu estômago possa produzir uma mucosa para proteger contra a acidez. Tá? Então, a função da COX-1, além de produzir mediadores químicos, né, lá na célula, lá no estômago ela vai produzir a mucosa para o nosso estômago, para proteger o estômago de não ter uma lesão, né, de desenvolver úlcera. Então, se eu tomo anti-inflamatório, por que o anti-inflamatório ele pode causar úlcera? Porque o anti-inflamatório ele vai impedir a produção de COX-1 e COX-2. Mas a COX-1 ela tem outro papel importante lá no estômago, de proteger o estômago. Se eu vou bloquear a COX-1, ela não vai estar protegendo o meu estômago. É por isso que quem toma muito anti-inflamatório tem problema estomacal, em decorrência disso. Dessa feita, foi desenvolvido um medicamento para inibir somente a COX-2. Tá? A COX-2 ela não atua em outro processo, somente nesse processo. Aí sim nós temos esse medicamento, que é, por exemplo, o Celebrex, o Prexige, o Novartis, a Arcoxia e Vioxx. São tipos de medicamentos que vão inibir somente a COX-2. São anti-inflamatórios, mas que vão estar inibindo somente a COX-2, tá bom? Aqui eu vou citar só um exemplo para vocês desse tipo de inflamatórios, o mais conhecido que é a AS, tá? A AS ela é para inflamação, para dor e para febre, né? Então, conhecida popularmente como aspirina, ela apresenta efeito analgésico, como eu falei para vocês, ou seja, para dor, antipirético, que é para febre, e anti-inflamatório, devido ao seu efeito inibidor não seletivo da ciclooxigenase, ou seja, da COX. A AS vai atuar na COX também. Se administrada a aspirina pouco depois de um ataque cardíaco, o risco de morte diminui e seu uso a longo prazo ajuda a prevenir ataque cardíaco. Vocês já conheceram alguém que toma AS para evitar problemas cardíacos, né? Isso tem efeito positivo porque a AS ela vai estar atuando no bloqueio da COX, tá? No bloqueio da COX, e ela vai estar permitindo com que o sangue ele possa estar mais diluído,
né? O que a gente diz que o sangue vai estar mais diluído. E dessa forma, estando mais diluído, ele consegue evitar que o sangue possa obstruir, né? Causar, por exemplo, um ataque cardíaco, né? Causar um AVC. Então ele acaba prevenindo, né? Ele acaba prevenindo a hipertensão. Prevenindo não, ele acaba não impedindo que a hipertensão possa se agravar. Então olha só, essa aqui é a fórmula do ácido salicílico, tá? Então a gente sabe com a indicação da S, que é para síndrome coronariana, infarto agudo do miocárdio, prevenção de trombose, né? Por que de trombose? Porque a S ela vai diluir mais o sangue, que é o inverso da trombose, que é a coagulação, tá? Então ela vai estar ajudando a desfazer alguns trombos cerebrais. Trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, enfim. Ela é contraindicada, como a gente sabe, em caso de dengue. Por quê? Quando o indivíduo está com dengue, ele tem uma baixa de plaquetas. Se a S ela vai estar deixando o sangue mais líquido, digamos assim, né? Ele, juntamente com a dengue, o indivíduo pode ter uma hemorragia, tá? Então, úlcera péptica, estado hemorrágico, como eu falei, e hemofilia. E qual é o mecanismo de ação? Ou seja, como vai agir a S lá no processo inflamatório? Então, é como todos os ANES, um inibidor inespecífico da enzima ciclooxigenase, ele acetila irreversivelmente essa enzima. Então, aqui a gente pode ver na outra imagem, olha, o ácido araquidônico, ele tem essa fórmula química, terminando com H. Então, quando o ácido acetil ele se liga ao ácido araquidônico, ele vai fazer um processo de acetilação, ele vai acetilar. Se ele acetila, ele vai inativar a COX, tá? Ele vai inativar. Então a COX inativada, ela não vai conseguir transformar o ácido araquidônico em prostaglandina, tá? Então voltando aqui o processo. O ácido araquidônico, para se transformar em prostaglandina, ele precisa receber o estímulo da COX, como vocês sabem, que é a ciclooxigenase. Se a COX está ativa, o ácido vai ser transformado em prostaglandina. Mas quando o indivíduo toma o ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, a aspirina ela vai acetilar a COX, ou seja, ela vai inativar ela. Se inativa a COX, eu não vou conseguir transformar ácido araquidônico em prostaglandina. Ou seja, eu não vou ter dor, nem febre, nem inflamação, tá bom? Então esse é o anti-inflamatório, esse é o estudo de anti-inflamatórios. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no PV, tá? Lá no nosso grupo. Então eu finalizo com essa frase aqui. O desejo de ingerir medicamentos é a principal característica que distingue o homem dos animais. Ok, senhores, boa noite.